Olá, pessoal. Dando continuidade então ao nosso conteúdo, falaremos agora o conceito de limites infinitos, né? Bem, na aula passada nós falamos de limite no infinito, né? Então era o limite, né? Nós calculávamos o limite de uma função quando x se aproximava, né, de mais ou de menos infinito. Então, quando x crescia ilimitadamente ou decrescia ilimitadamente, tá certo? Naquele momento, ó, limite no infinito. Nós estávamos interessados em entender o comportamento da função quando o x ia para mais ou para menos infinito. O que a gente vai ver agora é limites infinitos. Tá? E qual que é a diferença? No infinito, quem ia para infinito era o x, né? Para infinito ou para menos infinito. Agora nós vamos estudar os casos em que o y, o resultado da função, cresce, né, ilimitadamente ou decresce ilimitadamente, ou seja, o resultado da função que tende a mais ou a menos infinito. Tá certo? Então, primeira coisa que vocês precisam guardar aí, né? Quando é limite no infinito, é o x que está indo para mais ou para menos infinito. Quando o limite é infinito, é o resultado da função que está indo para mais ou para menos infinito. Tá certo? E aí podemos ter funções, né? Podemos ter os dois casos juntos. Limite de quando x vai para infinito, né, ou para menos infinito, e o resultado desse limite dá também mais ou menos infinito. Podemos ter os dois juntos, tá? Mas vamos ver primeiro só limites infinitos. Para isso, pessoal, considere a função, né, nesse caso eu peguei a função 3 dividido por x menos 2, tudo isso elevado ao quadrado, tá certo? Lembrem-se, né, pessoal, que essa função ela não existe no ponto 2, né? Então o domínio dessa função são todos os números reais, né? Exceto o número 2, né? Já que 2 era o denominador. A gente viu na aula passada que dá para a gente, né? O limite é usado, ou a gente viu nas aulas passadas que o limite é usado para entender o comportamento da função próximo de um ponto. Não necessariamente ela precisa existir no ponto, não é? Então, nesse caso, a gente pode querer tentar entender o comportamento dessa função quando o x se aproxima de 2, tá certo? E aí, pessoal, eu já coloquei o gráfico da função aqui, mas a ideia, olha lá, quando x for 1, substituo na função, dá um resultado aqui. Quando x for 1,5, então quando x for 1, tá aqui, o resultado da função está por aqui. Né? Se eu substituir isso lá, olha lá, 1 menos 2 menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1. 3 dividido por 1 daria 3. Tá certo? Então, no ponto 1, a função vale 3. E poderia pegar 1,5, 1,9, 1,99 e vou percebendo que o valor da função está ficando o quê? Cada vez maior, né? E quando eu pego valores também aqui 3, 2,5, 2,1, ou seja, conforme o x se aproxima de 2 pela direita, ou seja, por valores maiores do que 2, a gente percebe que o resultado da função também está crescendo ilimitadamente, certo? Então, olha lá, observamos que podemos tornar f de x tão grande quanto desejarmos, tomando valores de x próximos de 2. Né? Então, ou seja, eu começo a observar que, né, nós observamos que, conforme o valor de x fica cada vez mais próximo de 2, o resultado da função fica cada vez maior. Tá? Escrevemos então, olha lá, limite. Só um minutinho aqui, deixa eu. Limite quando x se aproxima de 2 pela esquerda, quer dizer que é por valores menores que 2, quer dizer que é nessa parte aqui, ó. A gente observa que esse limite, né, o resultado dessa função vai ficando cada vez
maior, ou seja, esse limite vale mais infinito. Percebemos também que o limite dessa mesma função, quando x se aproxima de 2 pela direita, ou seja, por valores maiores do que 2, o resultado da função cresce ilimitadamente. Então, o resultado desse limite lateral é mais infinito. E aí, né, como os limites laterais, quando x se aproxima de 2, dão o mesmo resultado, dão mais infinito, a gente chega à conclusão que o limite da função, quando x se aproxima de 2, ou seja, o limite dessa função, ele vale mais infinito, tá certo? Ou seja, a gente observa que conforme o x se aproxima de 2, o valor da função cresce ilimitadamente. E a gente representa isso como infinito, tá? Aqui tem a definição, mas nós não vamos, né? Tem a definição quando o limite dá mais infinito e quando o limite dá menos infinito, mas a gente não vai calcular limite usando a definição, né? Não é o foco do nosso curso aqui. E uma observação é que todas as definições, teoremas que a gente viu até o momento, né? Para x se aproximando de A, para x se aproximando de A pela direita ou para x se aproximando de A pela esquerda, continuam válidos, tá? E aí, pessoal, para quando a gente tiver, então, limite de uma função, né? E possivelmente, para calcular esse limite for um limite infinito, a gente vai ter aqui dois teoremas aí, três teoremas para poder resolver. Dois, na verdade, né? A gente vai ver já, tá? Ah, como que a gente vai ver então? Teorema 1. Então, qual que é o teorema 1? Imagine que você tem aqui, né, uma função do tipo 1 sobre x elevado a r, em que o r é positivo. Aquela função que nós já tínhamos visto. Tá certo? Se o x, né, então perceba que o x está só no denominador. Se o x se aproxima de zero pela direita, quer dizer que a direita de zero, os valores de x assumem valor positivo. Então, x é um número positivo. Elevado a qualquer que seja o expoente aqui positivo, o resultado vai ser positivo. 1 dividido por um número positivo, o resultado é positivo. Então, só estou por enquanto estudando o sinal. Agora, a gente percebe o seguinte, 1 dividido por um número que x se aproxima de zero, elevado a r, o resultado de baixo se aproxima de zero, positivo, né? Então, 1 dividido por um número cada vez mais próximo de zero, então, para vocês treinarem, vocês podem fazer 1 dividido por 1, 1 dividido por 0,1, 1 dividido por 0,00, aqui por menos 0,1, por exemplo. 1 dividido por 0,001. A gente percebe que conforme o valor do denominador aqui, ó, se aproxima de zero por valores positivos, 1 dividido por um número cada vez menor, o resultado fica cada vez maior. Então, se você fizer aqui, ó, 1 dividido por 1, dá 1. 1 dividido por 0,1, dá 10. 1 dividido por 0,01, dá 100. 1 dividido por 0,001, dá 1000. A gente percebe que o resultado fica cada vez maior. Então, a gente usa esse teorema. Limite, né, de 1 sobre x elevado a qualquer expoente positivo. Quando x se aproxima de zero pela direita, o resultado dá mais infinito. É isso que a gente tem. Ah, e quando x se aproxima de zero pela esquerda? Então, o de baixo, ó, o limite, a função é a mesma, tá certo? Quando x se aproxima de zero pela esquerda. Se aproximar de zero pela esquerda significa que o valor é negativo, não é? Os valores de x é negativo. E agora eu vou ter que levar 1 sobre x elevado a r, pessoal. Agora x elevado a r é uma potência. Eu vou ter que considerar se o r, que é o expoente aqui da potência, é ímpar ou se ele é par. Por quê? Por causa lá das propriedades de potenciação. Né? Qualquer que seja o valor de x, se eu elevo a um expoente par, o resultado é positivo. Se o denominador, que é o x, for positivo, o expoente ímpar, positivo. Mas nesse caso, o nosso x está se aproximando de zero pela esquerda. Está assumindo valores negativos. Se o x é negativo e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Então, se aqui embaixo está se aproximando de zero, o que muda é
como o x é negativo, se o expoente é par, resultado é positivo. Se o expoente é ímpar, resultado negativo. Então, se o R for par, aqui embaixo, né, essa parte aqui de baixo, se aproxima de zero por valores positivos. 1 dividido por um número que se aproxima de zero por valores positivos, né, os dois são positivos, o resultado dá mais infinito. Porém, se o denominador, né, se o R for ímpar, um número negativo elevado a um expoente ímpar dá negativo. Então, 1 dividido por um número que se aproxima de zero, porém negativo, o resultado dá menos infinito. Tá bem? Então, ele está dizendo o seguinte, pessoal, que você está fazendo agora assim, ó, 1 dividido por menos 1. Depois, 1 dividido por menos 0,1. Depois, 1 dividido por menos 0,01. E assim sucessivamente, se você fazer essa divisão, o resultado vai ficando, olha lá, menos 1, menos 10, menos 100, menos 1000, e assim vai. O resultado está indo para menos infinito. É o que tem nessa parte aqui, né? Então, eu tenho que analisar o sinal. Então, alguns exemplos aqui, ó. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Limite de 1 sobre x ao cubo, né? Quando x se aproxima de zero por valores positivos. Então, estou trabalhando com um número positivo. Um número que se aproxima de zero elevado ao cubo é, né, um número que se aproxima de zero positivo elevado ao cubo. O resultado dessa parte se aproxima de zero, tá certo? Assumindo o valor positivo. 1 dividido por um número que se aproxima de zero por valor positivo, o resultado dá mais infinito, tá? Às vezes, pessoal, para facilitar, eu costumo colocar uma setinha aqui só para eu lembrar e coloco assim, opa, tá se aproximando de zero por valores positivos. Perceba que eu não estou escrevendo isso, ó, 1 dividido por zero positivo. Isso não existe, tá? Mas só para eu lembrar, eu coloquei uma setinha, coloquei no cantinho ali, a parte de baixo se aproxima de zero por valores positivos. 1 dividido por um valor que se aproxima de zero por valor positivo. Estou usando esse caso aqui, ó, do teorema. Usando esse caso, teorema, isso dá mais infinito. Limite de 1 sobre x à quarta, então estou fazendo o B agora, ó, limite de 1 sobre x à quarta quando x se aproxima de zero. Mesma coisa, o numerador é uma constante. O denominador se aproxima de zero por valores positivos, o resultado é mais infinito. Mais infinito. Agora, o exemplo C. Limite quando x se aproxima de zero pela esquerda, da função 1 dividido por x ao cubo. Então, agora eu vou fazer a mesma interpretação. O x está assumindo o valor negativo. Elevado ao cubo, essa parte assume o valor negativo. Então, se aproxima de zero por valores negativos. Aí, 1 dividido por um número que se aproxima de zero por valores negativos, a resposta dá menos infinito. Tá? Estou usando esse item aqui, né, do teorema, o item 2 do teorema, o caso em que o expoente ali é ímpar. E por último agora 1 sobre x à quarta, então o expoente é par, quando x se aproxima de zero pela esquerda. Então essa parte aqui, ó, o x está se aproximando de zero por valores negativos, mas o x à quarta está se aproximando de zero por valores positivos, e aí a resposta é mais infinito, tá? Sempre que a gente tiver a função desse tipo 1 sobre x elevado a r, eu vou usar esse teorema 1. Ah, mas nem sempre a gente tem esse tipo, né? Aí a gente vai ter que, geralmente quando a gente tiver uma função dividida pela outra, tá? A gente vai usar o teorema 2. Olha lá o teorema 2, como que é? Imagine o seguinte agora, pessoal, que você tem uma divisão entre duas funções, né? Então, uma g de x dividido por uma f de x. E imagine o seguinte, né? Então vamos partir desse pedacinho aqui, ó, que é o final do teorema, na verdade. Esse limite de g de x, né, dividido por f de x, quando x se aproxima de um a qualquer, ele pode ser escrito como limite de g de x, quando x se aproxima de a, dividido por limite de f de x, quando x se aproxima de a. E aí imagine os casos, pessoal, em que a parte de cima
né, está se aproximando de zero. Então, esse limite aqui, ó, né, eu não posso escrever, né, que dá zero, porque senão não existe divisão por zero. Mas eu sei o quê? Vou escrever daquele jeito, usando a setinha. Ó. Eu sei que esse limite ele se aproxima de zero. E a parte de cima se aproxima de uma constante, ou vale uma constante. É o que o enunciado está falando aqui. Ó. Quando acontecer isso, pessoal, eu vou ter que estudar o sinal. Porque, olha lá, a parte de cima está indo para uma constante, a parte de baixo está indo para zero. Esse resultado está indo para mais ou para menos infinito. É parecido com esse de cima aqui, em que a constante anterior valia 1. Agora a gente está fazendo para uma constante qualquer. E aí eu tenho que fazer o jogo de sinal. Porque eu tenho assim, ó. Tenho aqui, pessoal, a constante ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. E a parte de baixo pode se aproximar de zero por valores positivos ou por valores negativos. E aí são os 4 casos que a gente tem aqui. Então imagine que a parte de cima é uma constante positiva. E a parte de baixo se aproxima de zero por valores positivos. Então ambos são positivos, o resultado vai dar mais infinito. Agora o outro caso, imagine que a parte de cima é positiva, a parte de baixo se aproxima de zero por valores negativos. Aí eu vou fazer o jogo de sinal, como um é positivo, o outro é negativo, o resultado vai para menos infinito. Se eu tiver agora a parte de cima é uma constante negativa, a parte de baixo se aproxima de zero por valores positivos, vou fazer o jogo de sinal, um é negativo, outro é positivo, o resultado vai para menos infinito. E agora, quando eu tiver a parte de cima se aproxima de uma constante negativa, a parte de baixo se aproxima de zero por valores negativos, negativo com negativo vai dar positivo, o resultado vai para mais infinito, tá? Mas lembra que eu só estou fazendo esse jogo de sinal pensando, a parte de cima se aproxima de uma constante, a parte de baixo se aproxima de zero. E aí eu tenho que ver o sinal dos dois para poder ver se o resultado vai para mais ou para menos infinito, né? Lembrando que essa constante de cima ela tem que ser uma constante diferente de zero. Tá? Se ela for zero, dá zero dividido por qualquer valor, dá zero, né? Algumas informações aqui que, dependendo do exercício, a gente não usa ele propriamente para resolver o limite, mas que em alguns momentos a gente pode usar, pessoal. Imagine que você tem aqui, ó, duas funções, né? E cujo resultado, ó, uma função f de x, que o limite dela está dando ou mais ou menos infinito. E uma outra função g de x, quando o x se aproxima de a, dá uma constante. Então, na prática, pessoal, tem que o limite de f mais g de x, eu separaria em duas, né? Daria aqui, na verdade, ó, se eu fosse separar em duas, o primeiro limite, limite da f de x, ia dar mais ou menos infinito, não é? Eu não posso escrever isso porque lembra que eu falei para vocês que mais ou menos infinito é um símbolo, né? Então eu posso somar um símbolo a uma constante. E o outro limite seria uma constante. Então, só para a gente entender, uma coisa que está crescendo ilimitadamente, mais uma constante, o resultado cresce limitadamente. Uma coisa que está decrescendo limitadamente, embora eu some uma constante, ela continua decrescendo. A constante é constante, não vai mudar. Então, essa parte domina. Então, o resultado desse limite vai ser mais ou menos infinito. Tá certo? Então, a parte que tem o mais ou tem o menos infinito, ela domina ali a multiplicação. Se eu a adição, né? Ou a subtração. Se eu tivesse agora, ó, um outro limite, tá certo? As mesmas funções, desculpa, só que agora eu tenho um limite da multiplicação entre eles. Se a constante for positiva, então aqui, né, o limite dessa parte aqui ia dar a constante. Só que a constante é positiva. Multiplicado por um valor que cresce ilimitadamente ou decresce ilimitadamente, quer dizer que o f de x ia dominar. O resultado, então, se o limite de f de x for mais infinito, o resultado é mais infinito. Se ele for menos infinito, vai ser menos infinito. Tá? E agora o caso, né, pessoal? Imagine o seguinte, que a constante é negativa. Então, na hora que você faz o limite de g de x, vai dar constante. O limite de f de x vai dar mais ou menos infinito. Só que quando ele desce mais infinito multiplicado por uma constante que é negativa, vai inverter. Então, se era mais infinito, passou a ser
menos infinito. Se era menos infinito, quando eu multipliquei por uma constante negativa, passou a ser mais infinito. Então, tem que analisar o sinal aí, né? E fazer o jogo de sinal. Certo? E por último caso, né, pessoal? A parte de cima está indo para zero. Né? Desculpa, ó, a parte de cima é o limite da g de x. A limite de g de x é a constante. Então, esse limite de cima está indo para uma constante. Então, na prática, está dando isso, ó. Agora a gente não pode escrever, mas só para entender. Eu vou pôr setinha que facilita, ó. A parte de cima está se aproximando de uma constante. Então, ó, a parte de cima está se aproximando de uma constante. Tanto faz se é positivo ou negativo. A parte de baixo, né, tá indo para mais ou menos infinito. Então a gente cai lá naquele teorema anterior. A parte de cima é uma constante, a parte de baixo está indo para mais ou menos infinito. Então uma constante dividido por um número cada vez maior ou dividido por um número cada vez menor, o resultado está se aproximando de zero. Certo? E aí, para treinar agora, nós temos, né, alguns exemplos aqui. Antes disso, só uma observação, né? Eu sempre estou falando limite quando x se aproxima de A, mas poderiam ser limites laterais também, quando x se aproxima de A pela direita ou quando x se aproxima de A pela esquerda. Então, os mesmos teoremas valem quando eu for calcular os limites laterais, tá? Olha esse limite aqui, pessoal. Como que eu vou resolver ele? Limite quando x se aproxima de 1 pela esquerda da função 2x dividido por x menos 1. Então, olha lá, quando eu vou fazer a parte de cima, ó, eu vou sempre usar essa setinha, pessoal. A parte de cima, aqui o x está se aproximando de 1. 2 vezes 1, a parte de cima está se aproximando de 2, que é uma constante positiva. A parte de baixo, olha lá, 1 menos 1, a parte de baixo está se aproximando de 0. Resta eu saber se a parte de baixo está se aproximando de 0 pela esquerda ou pela direita. Então, vamos pensar agora. Nós estamos à esquerda de 1. Então, o 1 está aqui, à esquerda de 1 nós estamos do lado de cá. Então, por exemplo, assim, 0,9. Se eu pegar e substituir 0,9 menos 1, vai dar menos 0,1. Então, qualquer número que eu pegar à esquerda de 1, o resultado vai, e fizer essa subtração, o resultado vai ser negativo. Então, o denominador está se aproximando de zero por valores negativos. Então, a parte de cima se aproxima de uma constante positiva. A parte de baixo se aproxima de zero por valores negativos. Né? Então, um é positivo, outro é negativo. Positivo com negativo dá negativo. E aí a resposta vai ser menos infinito. Né? Eu estou usando o item 2 do Teorema 2. Ó, vou voltar lá no Teorema 2, aqui, o item 2 do Teorema 2, quando o x está se aproximando de zero pela esquerda. Né? Outro caso agora, o B. Limite quando x se aproxima de 1, de x ao quadrado menos... Né, limite quando x se aproxima de 1, de x ao quadrado dividido por 1 menos x ao quadrado. Tá? Então, perceba o seguinte, a parte de cima não tem problema. A parte de cima, quando eu substituo por 1, vai ficar 1 ao quadrado. A parte de cima está se aproximando de 1, que é uma constante maior do que 0. A parte de baixo, pessoal, se eu observar, aqui está se aproximando de 1. Né? Só que 1 menos 1 quer dizer que a parte de baixo está se aproximando de 0. Né? Só que agora, para eu entender essa parte de baixo, se aproximar de zero, eu preciso ver se aproxima de zero por valores positivos ou por valores negativos. Então, imagine o seguinte, ó, o 1 está aqui, vamos fazer um eixo aqui, o 1 está aqui. Se eu pegar números à direita de zero, por exemplo, 1,1, só para a gente entender, e substituir 1,1 ao quadrado, na hora que eu faço dá 1,21. Na hora que eu faço 1 menos 1,21, resultado dá negativo. Na hora que eu pego um valor à esquerda de 1, por exemplo aqui,
0,9, 0,9 ao quadrado dá 0,81. E aí, quando eu faço 1 menos 0,81, o resultado dá positivo. Então, eu percebo que de um lado está dando negativo, do outro lado está dando positivo. Eu vou ter que fazer os limites laterais. Foi isso que eu fiz. Quando o x se aproxima de 1 pela direita, a parte de cima continua se aproximando de 1. A parte de baixo, né, a gente viu que se aproxima de 0 por valores negativos. E aí, usando o teorema 2, o resultado dá menos infinito. Tá? Quando eu faço a esquerda de 0, a parte de cima continua se aproximando de 1, a parte de baixo se aproxima de 0 por valores positivos, e aí positivo com positivo, o resultado dá mais infinito. Bem, então nós percebemos o seguinte nesse caso. O numerador, né, desculpa, quando se aproxima de 0 pela direita, o resultado dá menos infinito. Quando se aproxima de 1 pela direita, né? Quando se aproxima de 1 pela esquerda, o resultado dá mais infinito. Então, os limites laterais, eles deram resultados diferentes. Qual que é a conclusão? Esse limite, ele não existe. Certo? Então, perceba que era um limite infinito, só que para eu poder resolver ele, eu precisei calcular os limites laterais. Os limites laterais eram limites infinitos, né? A resposta de um deu menos infinito, do outro deu mais infinito. Conclusão, como os limites laterais são diferentes, logo esse limite inicial ele não existe, tá bem? Outro caso aqui, tá? Olha lá, pessoal. Limite quando x se aproxima de 0, tá? Lembra que o módulo, ele sempre deixa o valor positivo. Então, o módulo de um número positivo é ele mesmo. O módulo de um número negativo, eu multiplico por menos 1, ele fica sendo positivo. Tá? Então, olha lá, se eu relembrar bem rapidamente, o módulo de 1 é o próprio 1. O módulo de menos 1 é 1. Multiplica ele por menos 1, de forma que o resultado do módulo ele é sempre o quê? Positivo. Tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, apareceu o módulo no denominador. Como que eu vou fazer? Aqui, vou fazer, olha lá, a parte de cima, vamos ver. Quando x se aproxima de 0, de x mais 1, essa parte se aproxima de 1, que é uma constante positiva, maior do que 0. A parte de baixo se aproxima de 0. E aqui, pessoal, mas o x se aproxima de 0. X se aproximar de 0 pode ser por valores maiores do que 0, positivo, menores do que 0, negativo. Só que como está em módulo, vai ser sempre positivo. Então, aqui vai ser sempre por valores que se aproximam de 0, por valores positivos. E aí, a parte de cima, uma constante positiva. A parte de baixo, uma 0 assumindo valor positivo. O resultado dá mais infinito, tá? Próximo, vamos lá. Quando x se aproxima de 3 pela direita, tá? Então vamos lá, ó. Quando x se aproxima de 3, a parte de cima, 3 ao quadrado dá 9. Né? Então tô fazendo esse pedaço aqui, ó. Deixa eu marcar. 3 ao quadrado dá 9. Aqui é 3, então vai ficar 9 menos 3, 6. 6 mais 2, 8. Então a parte de cima se aproxima. A parte de cima se aproxima de 8, que é uma constante positiva, maior do que 0. E a parte de baixo? Agora eu preciso ver na parte de baixo, tá certo? Então, ó, como que eu vou fazer aqui, pessoal? Né? Eu poderia fazer o gráfico dessa função, ver aonde que ela assume valor positivo ou negativo e ver à direita de 3 se ela assume valor positivo ou negativo, tá certo? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Vou pegar essa função, a parte de baixo, vou fazer como equação de segundo grau. Ó, x ao quadrado menos 2x menos 3. Vou igualar isso a 0. Vou achar as raízes, né, dessa função.
Então, olha lá, quando a gente faz aqui, vamos lá, delta é igual a b ao quadrado, então menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 1 vezes o c, que é 3. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 3 dá 12. 4 mais 12 dá 16. Então, o delta é 16. Tá bem? Já achamos o valor do delta. Bem, só vou colocar o valor do delta aqui para ganhar espaço, tá bem? Delta, nós chegamos que o delta é igual a 16. Agora, se eu fosse achar os valores da raiz, ia ficar menos b, então vai ficar menos 2 dá 2, mais ou menos raiz quadrada do delta, né? Raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2 vezes a, que é 2. Chegamos nas soluções aqui, ó. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 dividido por 1, x é igual a menos 1. E o outro vai dar 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, chegamos nas raízes aqui. Menos 1 e 3. Tá certo? Deixa eu só apagar aqui. Bem, então só para lembrar, menos 1 e 3 são as raízes. Então, essa função, pessoal, é uma função quadrática, só a parte de baixo, ó. Estou pensando só nessa parte aqui de baixo. É uma função quadrática, com cavidade voltada para cima. Então, seria algo assim, ó. Com cavidade voltada para cima e as raízes, menos 1 e 3. Então, agora eu consigo analisar que à direita de 3, o valor da função é positivo, tá? Então, aqui eu percebo que está se aproximando de zero, assumindo valores positivos. Então, em cima é uma constante positiva, embaixo se aproxima de zero por valores positivos. O resultado é mais infinito. Rafael, muito difícil desse jeito que você fez. Tem uma pegadinha aqui, um jeito que dá para fazer mais simples. Atribui um valor, você não está falando que o x está se aproximando de 3 pela direita? Atribui um valor próximo de 3, maior do que 3. Então, atribui nessa parte aqui, ó, um valor próximo de 3, só que maior, por exemplo, 3,1, e vê se o resultado dá positivo ou negativo. Dá para fazer desse jeito também, tá? O último exemplo aqui é agora, pessoal, um limite dessa função aqui quando x tende a infinito. Então, nós começamos a resolver um limite no infinito. É o caso anterior, quando x está tendendo a infinito. E aí, quando a gente começa a resolver esse tipo de limite, aqui é grau 3, aqui é grau 1, a gente divide o numerador e o denominador por x elevado ao maior grau. Nesse caso, x ao cubo. Só um minutinho. X ao cubo. Na hora que eu divido, olha lá, 2x ao cubo dividido por x ao cubo dá 2. Menos 4x ao cubo. Não tenho que simplificar, eu mantenho. 5x dividido por x ao cubo dá 5x quadrado. 3 dividido por x ao cubo, não tenho que simplificar. Eu mantenho. Agora eu vou fazer aqui, ó, limite de 2, dá 2, não é? Então, tô fazendo aqui, ó, limite de 2. Vou fazer aqui, 2. Menos limite de 4 sobre x ao cubo. Quando eu faço esse limite, dá 0. Tá? Então, a parte de cima deu 2 menos 0, ela dá 2. Então, só vou escrever aqui, ó, usando aquela setinha que a gente estava fazendo. A parte de cima dá 2, que é uma constante maior do que 0. Não é? E a parte de baixo? 5 sobre x ao quadrado. Limite, quando x tende a infinito, 5 sobre x ao quadrado. Essa parte se aproxima de 0. Essa parte também se aproxima de 0. 0 mais 0 quer dizer que o denominador se aproxima de
zero. Resta eu saber se o limite se aproxima de zero por valores positivos ou por valores negativos. E aí, como que eu vou fazer isso então para saber agora? Vou pegar, olha lá, pessoal, o x está indo para infinito. 5 dividido por x ao quadrado, o x é positivo, ao quadrado é positivo. 5 dividido por x ao quadrado, isso sempre vai ser positivo. A parte de cá, embora é ao cubo, 3 é positivo, dividido por x ao cubo é tudo positivo, também é positivo. Então, a soma de dois números que se aproxima de zero por valores positivos dá positivo. E a conclusão, a parte de cima se aproxima de uma constante positiva. A parte de baixo se aproxima de zero por valores positivos, o resultado dá mais infinito. Então, esse é um caso que é um limite no infinito, e a resposta dele deu infinito, então ele também é um limite infinito. Então, ele é as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Com isso, pessoal, fica alguns exercícios aí para vocês resolverem, né? E chegar à conclusão se o limite é infinito, se o limite, a resposta do limite é infinito, ou se é menos infinito, ou se não existe, tá certo? Bons estudos aí e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço, pessoal.